Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Marcos. Hoje, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Jesus chamou os 12 apóstolos e os constituiu para que fossem discípulos missionários. Não existe trecho mais claro para explicar a unidade que existe entre ser discípulos de Jesus e ser missionários. O trecho de hoje fala claro: os constituiu, os fez, os criou para que ficassem com Ele. Ou seja, fossem a sua comunidade. E para enviá-los, quer dizer, fossem seus missionários para continuar a obra da evangelização do mundo por ele iniciada. Entre ficar com Jesus e ser enviados, existe uma unidade profundíssima e inquebrantável. Quanto mais íntimo de Jesus, mais missionário você se torna. Quanto mais missionário você é, mais precisa de intimidade com Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus constituiu então os 12 para ficar com ele e para enviá-los a anunciar a boa nova com o poder de expulsar os demônios. Até o próprio Filho de Deus encarnado tem clara consciência de que sozinho não vai chegar muito longe e sente a necessidade de ter colaboradores, porque a messe é grande e os operários são poucos. Jesus reza a noite inteira ao dono da messe, o Pai amado, e obtém as 12 colunas da sua igreja, 12 fortes galhos que saem da videira que ele, bem enxertados no tronco, esses levarão a seiva divina até os confins da terra. Antes de mais nada, devemos aprender de Jesus esse jeito de trabalhar e viver. Você não pode ser uma maravilhosa mula estéril que não se multiplica nunca. Quem é de Deus é fecundo, fecundo também em colaboradores, em filhos. Os apóstolos são como que os primeiros filhos de Jesus, são a família de Jesus. Quem é egoísta fica segurando o seu osso, igual a um cachorro bravo, e não admite que ninguém aprenda a fazer o que ele faz, porque tem medo de perder o domínio. Mas quem é de Deus sempre se esforça em multiplicar-se, de gerar outros filhos que saibam fazer o que ele faz, de forma tal que a videira se espalhe de verdade no mundo inteiro. Essa é a lógica dos grupos de evangelização, das casas de acolhida,
Esta é a lógica de quem é verdadeiro discípulo de Jesus. Se você continua sempre sozinho a fazer o que você faz, então algo não funciona na sua fé. Pior ainda quando uma pessoa se queixa de que ninguém a ajuda. A fecundidade de Deus pede que você aprenda a gerar filhos igual a você, melhores que você, formar outras pessoas. Em segundo lugar, esse trecho dá a fotografia do verdadeiro discípulo, instituído por Jesus, para estar com Ele e para anunciar a boa nova. Somente quem aprende a estar com Jesus conseguirá evangelizar. Uma pessoa chamada nasce contemporaneamente discípula e missionária, porque o estar com Jesus e o evangelizar são duas faces da mesma medalha. O verdadeiro discípulo nasce missionário. O verdadeiro nome do discípulo é discípulo missionário, como tanto fala o documento de Aparecida e como repete o nosso Papa Francisco. Como não existe alma sem corpo, assim não existe discípulo que não seja evangelizador, nem evangelizador que seja discípulo. Estar significa ficar com Jesus, permanecer com Jesus nos momentos de oração e adoração, que devem ser frequentes durante o dia. Estar com Jesus significa ter sempre o pensamento voltado em Jesus, mesmo trabalhando e fazendo outras coisas. Estar com Jesus significa sonhar com Jesus, construir a nossa vida, nossos planos com Jesus. Não viver fissurado pensando em quando vou ficar rico, mas sonhando com a multiplicação do reino de Deus, com a multiplicação do rebanho, com a evangelização. Esta é a nossa riqueza. Na evangelização está a nossa verdadeira prosperidade. Estar com Jesus significa viver com Jesus, no coração dele sempre. Nunca fazer nada sem Jesus. Precisa ter uma consciência clara de que nós somos o corpo de Cristo, somos os pés de Cristo que andam. Se a gente fica parado, Jesus ficará parado. Quem não sai para evangelizar, acorrenta Jesus aos grilhões da sua preguiça. Hoje nós somos as mãos de Jesus, que abençoa. Sim, porque não existe Jesus sem igreja, assim como não existe cabeça sem corpo. Jesus é a cabeça da igreja, mas ele aceitou depender da igreja. Esse é o grande mistério de que São Paulo fala. Cristo em nós, nós em Cristo, um só corpo. Todos entendem que esse é o corpo, é a visibilização da alma. Assim como a alma é o meu eu para dentro, o corpo é o meu eu para fora. A evangelização é a manifestação da alma do discípulo, é a outra face da medalha, do estar com Jesus. Quem não evangeliza tem a morte dentro, porque é impossível que o estar com Jesus não exploda para fora. Se o coração vive abrasado, então está cheio de entusiasmo e espontaneamente sente o desejo de se lançar, de envolver outros nessa divina aventura. Da mesma forma que o leite em cima do fogo só pode ferver e sair da panela, se derramar para fora, assim, uma alma que tenha dentro leite bom e não água suja, só pode se derramar para fora. Se o fogo do Espírito a esquenta, então só consegue se derramar ao seu redor, isto é, evangelizar. Diante do trecho de hoje, eu posso me perguntar: quais são os meus momentos íntimos com Jesus durante o dia? Eu volto meu pensamento para Ele quando vejo uma igreja?
Eu sinto o desejo de visitar uma igreja, fosse até para alguns minutinhos, quando passo na frente dela. Eu tenho um tempo específico para adoração durante o dia. No caso não tenha a Eucaristia perto, eu sei me concentrar e adorar Jesus diante de uma cruz, diante de uma palavra. Refletimos um pouco sobre a nossa vida de intimidade com Jesus. Como vai a minha evangelização? Eu tenho espírito de evangelizar? Qual foi a última pessoa que evangelizei? Quando foi a última vez que consegui tirar um irmão da rua? Os grupos de evangelização se perguntem: como vão os nossos convites? Conseguimos ser fiéis ao objetivo de 120 convites confirmados para o encontro? Eu estou interessado em convidar meus irmãos para uma vida nova? Com essa reflexão no coração, vamos ouvir de novo a palavra de hoje. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Vamos parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a estar com Jesus, evangelizar com Jesus, anunciando Jesus com a nossa vida e a nossa palavra.
Chamou os seus apóstolos para estar com ele. Paz e alegria a todos. E para anunciar a boa nova. Paz e alegria a todos. E não esqueçamos o áudio do fechamento do diário à noite. Paz e alegria a todos.